Ah, mas eu começo a ler a Bíblia, dá sono. Ah, eu começo a orar, dá sono. Ah, mas claro, é uma guerra espiritual. Abre o celular, fica assim, até arde o olho, tão vidrado que fica assim. Mas vai para as coisas espirituais, muitas vezes não tem força, não tem ânimo, não tem vontade, e nunca vai ter mesmo. Nunca vai ter. Quanto menos eu oro, menos eu quero orar. Quanto menos eu estou na igreja, menos eu tenho necessidade de ir à igreja. Quanto menos eu me relaciono com Deus, menos eu tenho vontade de me relacionar. É assim mesmo. Tá tudo normal, tá tudo como é. Mas eu tenho que insistir. Por isso que a palavra diz sacrifício racional. Eu não sou mais um conduzido como uma ovelha, ou um bode, ou um cabrito, que era conduzido. Não, eu me conduzo, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Diga comigo, por gentileza, pessoal. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. A palavra diz aqui em Amós 3:3. Vamos juntos, por favor. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você anda com alguém que você não concorda? Você convive com alguém que você não confia? Você faz uma sociedade com alguém que você não confia no caráter dele? Você quer uma amizade com uma pessoa que não te passa credibilidade? Então é claro que não. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que eu estou andando de acordo com o Senhor? O meu padrão é o de Deus, é o do céu, ou é o do mundo, é o do diabo? Eu estou de acordo com quem? Eu tenho vivido mais alinhado a quem? A qual padrão? Então, qual é o nível de alinhamento ao padrão de Deus nós temos vivido? Porque a prova de que nós estamos entendendo que a palavra tem lavado a nossa vida, tem purificado a nossa vida, tem feito mudança, tem nos cortado. A prova disso é quando muda o comportamento. Fala, mudança de comportamento. Quando muda o comportamento, eu mostro ao Senhor, eu mostro às pessoas, eu mostro para o diabo que a minha mente está mudando. Porque o padrão mental, ele vai me modelar um comportamento. Fala comigo, por gentileza. O padrão mental modela o comportamento. Então você vai fazer aquilo que você acredita. Então esse comportamento, se um padrão mental vai me induzir, vai modelar um comportamento, então este comportamento vai atrair uma influência espiritual. Porque tudo aquilo que eu estou fazendo, eu estou atraindo uma presença. Seja divina, seja de Deus, ou seja do diabo. Então, esse comportamento está trazendo uma influência para a minha vida. Que pode estar me atraindo, sim, poder, bênção, como pode estar me trazendo fraqueza, maldição. Então, pessoal, a gente pode estar recebendo todos os dias aqui, pontos, instruções. Nós temos ouvido, temos recebido o padrão, temos recebido a direção, temos sido ensinados qual é o padrão. O padrão é o do céu, mas é a prática do dia a dia que está mostrando se eu estou com esse padrão novo ou se eu ainda estou vivendo no padrão velho, no padrão mundano. É muito fácil a gente perceber isso. Um exemplo muito simples é o padrão de Eva. Você vê que quando o diabo foi falar com Eva, ela sabia repetir, porque ela havia recebido uma direção. Nós não devemos tocar, nós não devemos comer do fruto daquela árvore. Mas quando o diabo falou com Eva, saiu dela qual era o padrão mental dela. Então, para repetir para a serpente, ela sabia repetir, nós não podemos nem encostar naquilo ali. Mas quando o diabo foi conversando com ela,
ficou muito claro que não havia, fala comigo, convicção. Ela não era convicta do que ela tinha ouvido. Ela não acreditava naquilo que ela tinha recebido. Logo, aquele padrão mental fez ela ter um comportamento. Ou seja, ela foi lá, pegou o fruto, comeu, deu para o marido dela. Tudo que ela disse que não podia fazer. Então, o que está mostrando a nossa renovação é o que tem saído no nosso dia a dia. Então, é simples nós entendermos se nós temos atraído favor, temos atraído graça, temos atraído bênção para as nossas vidas ou não. Vamos começar pelo básico. O que tem saído da sua boca? Quais os tipos de colocações, de palavras? Você tem plantado no mundo espiritual, como diz na palavra, a língua tem o poder da vida e da morte. Aquele que gosta de usá-la vai comer do seu fruto. Então nós temos comido fruto do quê? Isso é baseado naquilo que eu estou semeando. Aquilo que sai da minha boca é uma semente. Eu estou comendo qual fruto na minha vida financeira? Eu estou colhendo qual fruto no meu casamento? Eu estou comendo um fruto. O que eu tenho falado? Isso não dá para nada, isso não tem jeito, isso não vai mudar. Logo eu estou colhendo aflição, estou colhendo dificuldade, estou colhendo amarração. Ou estou plantando vitória, estou plantando crescimento, estou plantando uma identidade certa. Estou declarando. Quando a gente vê naquela passagem de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, tudo começou a acontecer, foi o programa de hoje. Está assim muito simples, ordem simples, muito claro. Tudo começou a acontecer quando ele simplesmente obedeceu a ordem dada por Deus. Ele não fez nada. O que foi que aquele homem fez de fato? Nada. Deus só disse para ele, profetiza. Ele profetizou. Deus deu uma ordem para ele, fala certo agora, fala, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eles começaram a se juntar, e a vir a carne, os tendões, a pele e depois o espírito. Então ele só teve uma atitude. Ele obedeceu o que o Senhor tinha dito. Saiu da boca dele o fruto que ele queria colher. Ele queria colher restauração. Ele queria colher não mais a sequidão, mas ele queria colher um grande exército. Ele queria colher vida. Logo, ele profetizou vida. Ele profetizou restauração. Ele profetizou mudança. Então, se eu fico falando, nada muda na minha vida, nada acontece na minha vida, obviamente eu vou colher isso, eu vou colher escassez, eu vou colher humilhação. Mas eu posso declarar a vida, eu posso declarar o poder do Senhor para que eu colha os testemunhos, para que eu me torne uma inspiração para a vida das pessoas. Jabes não foi o homem mais respeitado da sua casa? Então esse é o nosso lugar, esse é o seu papel, de ser o homem, a mulher mais respeitada da sua casa, que os seus familiares vão olhar para você e falar assim, nossa, ele é um vencedor? Essa família é de vencedores? O que aconteceu na vida deles? Às vezes, não sei, cada um tem um contexto. Às vezes, diante da família, era o menor, como Jabes. O Jabes era o menor da casa dele. Ele foi sentenciado em ser um homem que causava dores, um homem que não frutificava, que não prosperava, mas ele clamou ao Senhor, ele chamou a atenção do Senhor, ele fez uma oração aqui, se eu não me engano, em Crônicas, que tem apenas 2 linhas, mas foi uma oração sincera do coração. E ele chamou a atenção do Senhor, ele se tornou o mais abençoado, mais próspero da casa dele, o mais respeitado. As pessoas passaram a ouvir o que Jabes falava. O que Jabes falava tinha credibilidade. E às vezes você veio de um contexto onde você não tinha credibilidade, onde você não tinha nome, onde você não tinha nada. E Deus tem te levantado para se tornar essa pessoa que está sempre por cabeça, que está sempre por cima, que tem um papel de liderança. Obviamente que a liderança ela vai te exigir um ônus muito grande, muito alto, vai te exigir mais sacrifício, mais renúncia, mais. Porque se eu quero mais, Deus também quer mais de mim.
Se eu não quero muito, se eu não me exijo muito, se eu não tenho grandes ambições, Deus também não pode colocar mais nas minhas mãos, porque eu deixei claro, aquilo que eu recebo, eu enterro. Ou eu posso ser como aquele que pegou 5 e fez mais 5. E aquele que não tinha nada foi pego para dele e dado para aquele que tinha feito mais. Então Deus está esperando a minha resposta. Como está aqui em Romanos 12, pessoal. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, fala comigo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos juntos, este é o culto racional de vocês. Então, o sacrifício que o Senhor quer de nós é vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, eu estou de corpo, alma e espírito consciente do que eu tenho que fazer. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação. Vamos juntos, renovação. Do quê? Da mente, renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar tudo de bom que Deus tem para mim. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer, se te perguntar, o que você quer para o seu filho? Você não vai falar nada de bom, nada de ruim, nada de desagradável, nada bagunçado. Você vai fazer igual Deus. Eu quero que você tenha uma ótima vida, uma vida de resultados, uma vida com tudo caminhando bem. É isso. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Para que eu possa desfrutar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só vai acontecer se eu fizer desse jeito, saindo do padrão mundano. E o padrão mundano não é só o da imoralidade, do pecado. O padrão mundano é a fé da porta larga. É a fraqueza. O padrão do mundo são as desculpas. É acreditar numa série de mentiras. Que Jesus é só para me sentir bem, que Deus já perdoou tudo, que eu posso seguir do meu jeito, que eu vou ser salvo. São mentiras. Padrão mundano. A nova aliança com o Senhor, do culto racional, a nova aliança com Jesus, não exige mais um sacrifício animal. Porque é fácil. Eu erro, eu falho, eu faço tudo de errado. Eu vou lá, pego um cabrito e mato, pronto, estou limpo. Não. Se Jesus veio e fez um sacrifício desse nível, desse porte, é óbvio que a exigência para nós não diminuiu, mas ela aumentou muito. Porque se Ele fez, Ele nos dá o exemplo de que a gente pode. Então Ele nos dá um padrão, uma régua muito alta. Uma nota de corte muito alta. A gente não vai passar com nota 3, 4, 5. Ele quer um nível excelente, um nível alto. Então, Jesus, Ele aumentou o nosso nível de exigência. Agora, com Jesus, Ele nos trouxe uma autorresponsabilidade. Fala comigo, autorresponsabilidade. Então não fica agora naquela, eu vou pegar, como antigamente, eu vou pegar o cabritinho, a ovelhinha, vou lá levar um sacerdote e voltei com a minha consciência tranquila. Não, eu tenho autorresponsabilidade. Fala eu. Eu sou o sacrifício. Sacrifício vivo. Sacrifício racional. Eu sou o sacrifício racional. Logo, se o meu comportamento não está mudando, é porque a minha natureza não está mudando. Vamos juntos, por favor. Se o meu comportamento não está mudando, é porque a minha natureza não está mudando. Então, vamos refletir sobre isso. Se os meus hábitos, o meu dia a dia não tem mudado, é porque o meu interior não tem mudado. Isso é
A palavra está falando com clareza isso. Não se amoldem para que você possa viver isso. Com Jesus, eu tenho que ter um sacrifício racional. Ó, mente ao corpo. Eu tenho consciência do que eu falo, do que eu penso, do que eu ajo, do que eu sinto. Eu estou aqui vivo. Ó, eu tô respirando essa mudança. Eu quero essa mudança. Eu quero viver essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, o meu comportamento precisa mudar para mostrar que a minha natureza está mudando. E se a minha natureza não está mudando, é porque eu não me tornei ainda um sacrifício vivo. Então, se a minha natureza não mudou, ou seja, o meu interior não mudou, é porque eu não estou disposto a sacrificar nada. Ou sacrificar só aquilo que eu estou disposto a sacrificar. Ou seja, eu estou oferecendo ao Senhor algo que não é valioso para mim. Algo que não me custa algo pesado, não é algo difícil. Eu estou dando a Deus o que eu quero dar. E ninguém aceita isso, ninguém aceita resto, ninguém aceita qualquer coisa. Mas para Deus, às vezes, a gente vê pessoas que querem dar qualquer coisa. Então eu não estou disposto a me sacrificar, talvez. E se eu não estou disposto a me sacrificar, porque eu não estou disposto a viver pela fé, a amar pela fé, a perdoar pela fé, a declarar pela fé. Então essa é a atitude de uma pessoa que tem o seu sacrifício racional e vivo. Deus não nos quer como um robô da religião. Eu venho num culto e ouço a palavra e oro um pouquinho e vou embora e vivo a mesma coisa e não saio do lugar, mas eu estou indo na igreja. Não, Deus não te quer um robô. Ele quer que a gente tenha uma relação de pai e filho, de intimidade. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu quero estar junto do Senhor, eu quero estar com você. Eu quero ter essa intimidade. Então eu preciso moldar a minha mentalidade ao padrão das Escrituras. João Batista, Jesus nos ensinaram que o único caminho para mudar a nossa natureza carnal é adquirir a natureza de Cristo, é o arrependimento, é a metanoia, até chuvar, é voltar ao princípio. Jesus falou, não foi assim no princípio. Quando Deus criou o homem, Ele criou para um relacionamento. Quando Deus criou o casamento, foi para que funcionasse aquele relacionamento. Então eu volto para o princípio. Então o que o mundo prega não é o que a Bíblia prega. Dependendo do país, se eu te fizer uma pergunta, é permitido beber? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Depende. Depende. De onde você está falando? De qual lugar você está falando? No Brasil, você bebe com quanto? 18 anos. Nos Estados Unidos? Com 21. Sim ou não? Nos países árabes, não pode beber. Se a pessoa quiser usar droga, pode usar? Depende também. Se você tiver aqui com uma receita, você pode ir na lojinha e comprar. Você pode ir na Holanda usar. Mas se você for em Singapura, se você for para a China, você é morto, você é preso, você tem pena de morte. Então, depende. Então, assim como se eu vou na casa de um parente, ou eu vou a um país, eu tenho que me adequar às regras daquela casa, às regras daquele país. Deus também tem um padrão. Se a gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente não vai fazer do nosso jeito. Qual é a regra para morar aqui? Para quem não nasceu aqui? Eu tenho que passar por um processo para eu ser autorizado a viver aqui. Se a pessoa quer mudar para o Brasil, ela só muda para o Brasil. Não existe um processo. Mas se você quiser e vir a morar para os Estados Unidos legalmente, você tem que respeitar a regra que o país te coloca. Afinal, você quis vir para cá. Ele não te chamou. Então você vai na casa de um parente seu, você não pode chegar lá deixa eu abrir a geladeira. Não é seu papel isso. Não é seu lugar fazer isso.
Ou você chega o holandês, vai para Singapura e fala, eu queria fumar um baseado aqui. Meu amigo, você está no lugar errado, você deu mal. Porque agora eu estou em outro lugar, sob outras regras. Então Deus tem um padrão. O nosso molde é o do céu, é o de Deus. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu não posso querer que Deus engula o meu padrão, ou que Deus engula o padrão do mundo, que é o que a gente acabou de falar. O mundo prega uma coisa, a Bíblia prega outra. O mundo prega, não precisa de tudo isso. Essa é velha, hein? Essa é velha, desde Adão e Eva existe essa. Não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. Pedro, pela boca dele, o diabo falou a mesma coisa que disse para Eva há milênios atrás. Não, Senhor, o Senhor não precisa passar por nada disso. Afasta-se de mim, Satanás, boca de Satanás. É a mesma coisa, se Eva tivesse falado, sai daqui, ô diabo. Ela não teria passado por aquilo. Se o Adão tivesse se posicionado, eles não tinham passado por aquilo. Então, o diabo ele usa a mesma estratégia de sempre. Não precisa, eu estou te ajudando, eu quero que você se poupe. Então você vai na igreja, você ora, você chora, depois você vai e faz a sua bagunça e vive o que você quer fazer, como esse povo aí que batiza e depois está em show e está tudo certo, e quem critica, aqui também não tem cuidado, cada um tem cuidado da sua vida, mas aí critica e chama de hipócrita. Não, mas peraí, quem que é hipócrita? Você diz que você fez uma aliança com Jesus, mas agora você está lá num show da satanista. Então, meio esquisito, né? Mas enfim, é o que é pregado. Tem lugar que não te confronta. Tem lugar que quer que você sinta bem, claro que a gente quer que todos se sintam muito bem, mas a palavra tem que ser pregada, a palavra não pode ser adaptada, porque aquela pessoa lá, eu conheço a história dela, eu sei que ela tem uma falha aqui, então vou evitar esses assuntos aí vai que ela se sente ofendida. Não. Jesus falou isso, dura essa palavra, hein? Quem pode suportar essa palavra? E começaram a debandar, ir embora. E Jesus, sem problema nenhum, sobrou, todos 70 foram embora, sobraram vocês aí, Vocês querem ir embora também? Ora, se o mundo está melhor, vai para o mundo. Mas não tem outro caminho, que foi o que Pedro falou. Para onde iremos? Para quem iremos? Qual seria o lugar? Qual seria o mestre? Qual seria a outra saída para nós? Se só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Então, nós temos que analisar. Se a nossa natureza não está sendo mudada, é porque eu não estou alinhado ao padrão de Deus. Então, se as coisas não estão caminhando, começa dentro de nós. E ele reflete fora de nós. Aqui em Lucas 10, 17, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram, assim que a gente chega, nossa, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha, a gente é poderoso, hein, Senhor? E o Senhor traz a consciência nos 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês. Essa não é a vantagem aqui. A vantagem é, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Deus tem outras prioridades. A gente muitas vezes tem desejos egoístas. Nossa, Senhor, o Senhor expulsa demônios, agora a gente está podendo expulsar demônios também em teu nome. Não, maravilhoso, ótimo. Quer dizer que você está com uma vida reta, porque lá os filhos de Seva, lá de Atos, eles quiseram expulsar demônios em nome do Senhor também, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Apanharam, passaram vergonha, foram humilhados. Mas não se alegre porque os demônios te obedecem. Porque não obedece você, não obedece a mim. Obedece o nome de Jesus. Então não se alegre porque os demônios te obedecem, mas porque o seu nome está escrito no céu.
Então Deus tem outra prioridade. O que importa para Deus é se eu tenho me tornado esse sacrifício vivo. E não que eu venha aqui, expulse e saia em nome de Jesus. Mas que eu tenho caráter, que eu tenho unção, que eu tenho santidade na minha vida. Que o sacrifício é esse. Para que o sacrifício santo, agradável ao Senhor. O sacrifício vivo, santo, santo e agradável ao Senhor. Então Deus, Ele quer primeiro salvar a nossa alma, porque o meu caráter foi transformado. Então, se o meu caráter foi transformado e a minha alma está salva, eu tenho autoridade sobre o mundo espiritual. Mas tem outros aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, no próximo. Em Mateus 7:16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Você vê que Jesus é prático, os ensinamentos são simples, objetivos, né? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, é o tempo que a gente vive, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, fala comigo, apenas, ok? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, posso falar o que eu quiser. Senhor, Senhor, não. Clamar a Deus, chamar a atenção, gritar, esgoelar. Os profetas de Baal também fizeram isso. Esgoelaram, se cortaram, mas não desceu fogo. Não tinha bênção, não desceu vitória na vida deles. Mas apenas, só tem um caminho da obediência, apenas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, a gente fez culto, a gente evangelizou, a gente fez um monte de coisa, não profetizamos em Teu nome. Sua vitória está garantida, o mar vai se abrir e o fogo vai descer, não profetizamos, Senhor. Em Teu nome nós expulsamos demônios, curamos pessoas, não realizamos muitos milagres. Ora, o que a gente acabou de falar? O diabo não me obedece, nem a você. Ele obedece o nome do Senhor. Então lhes direi claramente, sem papas aqui, sem chamar igual o Pedro, chamei à parte, não, claramente. Todo mundo tá ouvindo. Nunca te conheci, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha o perigo. Nós somos uma árvore. Qual o fruto que você tem dado? Quais os frutos que nós temos dado aí? Mostrado, as pessoas comem os frutos, né? Os frutos a gente come, os animais comem. Quais os frutos que a gente tem dado? Nós pensamos no padrão de Deus ou no padrão do mundo? Você reconhece uma pessoa pelos frutos que ela dá lá no dia a dia dela. Dar frutos bons aqui, diante de vocês, ou diante de ou você no seu trabalho, com um cliente, alguma coisa que você tem um interesse de agradar, dar bons frutos ali, dar uma resposta de santidade, uma atitude equilibrada, é fácil. É fácil. Mas o fruto que o Senhor está vendo, que Ele está observando, é aquele fruto, se eu estou dando bons frutos, para quem me conhece de verdade, para quem me conhece no íntimo. Às vezes o seu marido, a sua esposa. Como que o seu cônjuge vê seus frutos? Como que os seus filhos veem os seus frutos? Imagina só, eu falo aqui, não, porque você tem que ser íntegro, porque você não pode mentir, porque você tem que ser um homem de Deus. A Mariana me pega na pornografia. Ela vê eu gritando com todo mundo, com as meninas.
Ô Mariana, vem aqui na quinta-feira. Fala, seja sábia, amiga. Seja sábia, equilibrada, ajuda. Aí lá, e é aquela goteira, enchendo a paciência, e bate porta, e grita, e fica de bico 2 semanas. Vai na quinta-feira, é uma santa. Tira aquela foto lá que o Jonas adora pegar para o trabalho das mulheres. Aquela serenidade. Aquela serenidade, mas lá nem em casa. É a goteira, é o furacão. Então, aí que mostra a verdade. Quando os filhos estão vendo, quando o cônjuge está vendo, não quando o patrão, eu aqui, não, respeita, não, vamos orar, não, vamos crer na palavra. Não, você tem que viver pela fé. Não, é lá no íntimo. Porque do contrário, a gente pode passar uma vida inteira mentindo para nós mesmos. E no final Jesus olhar para mim e falar assim, quem é você? Eu nunca te conheci, nunca. Não é falar assim, eu não me lembro bem quem é você, porque faz tempo que a gente não se vê, tá? Imagina, ele falar, eu nunca te conheci? Isso é muito pesado, pessoal. Essa é uma das passagens mais assustadoras que tem que ter na nossa vida, viu? Tem que ser arrepiante ouvir uma coisa dessa. Imagina, não, passei 40 anos na igreja, eu nasci dentro de um berço evangélico. E o Senhor olhar para você e falar, quem é você? Nunca te conheci, eu nunca me relacionei com você, eu nunca estive com você. Você só se enganou com as suas mentiras. Então guarda isso, pessoal. Fala comigo, a evidência da salvação é a santidade. Vamos juntos de novo. A evidência da salvação é a santidade. A evidência da salvação é a santidade. Santidade. O sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Hoje eu estava falando com a Mariana. Presta atenção nisso, pessoal. Presta atenção nisso. Hoje eu estava falando com a Mariana. A gente estava falando, mandei uns e-mails lá para a escola das meninas. E tem um rapaz lá que ele sempre é extremamente solícito, sempre muito educado, sempre muito agradável. E eu não sei quantos alunos tem lá. Talvez ele receba uns 50, 100 e-mails perto da época da escola, ou quando começam as aulas, que aí falta uma coisa, aí é o acesso aos aplicativos deles lá que não consegue. Às vezes pode ter dia que ele deve receber uns 200 e-mails lá para responder. Afinal, ele que é o porta-voz ali das dúvidas da escola, né? E ele sempre responde até rápido, sempre muito educado. Toda vez que que eu vou deixar as meninas na escola, tem sempre lá aquela turma de mulheres, aquelas professoras, e parece que ela tomou cada uma uns 3 copos de café lá, já está na pilha assim, have a great day, good morning. Ou seja, 7h30, 8 e pouco da manhã, naquela energia, e abençoando você, have a great day, e bate a porta, pá, e have a great day, bye bye. Aí o próximo. Elas têm prazer em servir. Lembra da sexta-feira? Da palavra de servo? Nós temos prazer em servir? Eles têm prazer em servir. E eu não posso nem ser leviano aqui e falar, não, porque o ímpio, o filho das trevas é melhor que o da luz. Não, às vezes ele é crente. Às vezes ele vai lá na igreja dele de domingo, mas ele não lembra de Deus só no domingo. Ele exercita o cristianismo dele todos os dias. Quando você vai num lugar e a pessoa te abençoa, você, have a great day. Eu te abençoo, dirija com segurança, que todo lugar é engraçado, né? Você vai no DMV da vida, você vai num lugar, você drive safe. Toda hora está te abençoando ali, tem um ótimo dia, dirija com cuidado, tem um ótimo dia, Deus te abençoe, e sorri para você. Será que nós temos esse caráter do Senhor? Porque aqui que a gente está falando, a evidência da salvação é a santidade, isso reflete, isso sai de você. Isso sai no seu dia a dia.
Então imagina, tem gente que de manhã é aquela cara. Aquelas pessoas estão lá, acordaram mais cedo que todo mundo, porque elas têm que ter lá, têm que servir, têm que organizar tudo, têm que chegar mais cedo. E tá lá, ó, oi, tudo bem? Bom dia para você, Deus abençoe. E será que nós temos o mesmo prazer em servir as pessoas? Nós temos o mesmo prazer em estar na casa de Deus, em servir ao próximo? A sua família, os seus colegas de trabalho enxergam a sua satisfação em ser uma bênção? Porque tem gente, pessoal, infelizmente, que não seja o caso de ninguém aqui, em nome de Jesus. Tem gente que quando está em casa quer mostrar que a vida dele é um fardo. Está em casa lá, nossa, aquela cara. É um fardo, é um peso estar aqui. Tem gente que às vezes até estar na igreja parece que é um fardo, ó, parece que você está assim, você está implorando. Não, eu estou sendo abençoado. Quando eu faço as boas escolhas, como diz lá em Provérbios, como é o bordão da bispa do momento, mas o povo não lê a Bíblia. A palavra diz, se você fizer o certo, o benefício é seu. Se você fizer o errado, você vai ter as consequências. Então, às vezes, até para vir à igreja, para algumas pessoas, às vezes pode ser um fardo. Então, pense nisso, reflita sobre isso, isso é profundo. Qual o sacrifício vivo que realmente a gente tem feito? Sacrifício vivo. Eu tenho me espelhado em Jesus. Você não vê Jesus carrancudo, mal-humorado, desesperado, dando resposta torto para todo mundo. Não, você vê um desequilibrado, um preocupado, um triste, um falando bobagem, e ele lá, centrado. Não ia nem para um lado, nem para o outro, não ia na pilha de ninguém. Eles tentavam instigar ele para uma coisa, ele dava uma pirueta ali, ninguém pegava, estava lúcido, estava atento, dava palavras de sabedoria, o tom equilibrado. Ou seja, ele não rebaixava o seu nível. Ele não se rebaixava ao padrão deles, mundano, carnal, julgador, crítico. Então, quanto nós realmente temos buscado esse crescimento progressivo? Porque uma pessoa salva, ela revela um estilo de vida santo. Fala comigo, uma pessoa salva, uma pessoa que tem certeza da salvação, ela revela um estilo de vida santo. Não é uma pessoa perfeita, porque perfeito não tem. Mas ela está sempre atenta, dando bons frutos, frutos de amor, frutos de excelência, frutos de integridade. Então a evidência dessa segurança, eu tenho certeza da minha salvação. Quando você termina o culto, a gente sempre fala isso. Essa é a minha maior riqueza, a salvação da minha alma. Será que eu tenho certeza da salvação da minha alma? Então a evidência dessa salvação, dessa santidade, a evidência, é o fruto. A evidência é nítido, é palpável. É o quê? É o prazer, a necessidade de estar com Deus. Eu quero estar com Deus. Estar com Deus não é um peso para mim, não é um fardo para mim, não é uma dificuldade para mim. É um prazer, porque deve ser, tem que ser. Porque quando eu busco a Deus, eu estou ganhando. Quando eu abençoo uma pessoa, quem está ganhando sou eu. Quando eu financio a obra de Deus, eu estou abençoado. Eu estou sendo abençoado. Quando eu sou uma pessoa que pratica essa santidade, um estilo de vida de santidade, eu estou ganhando. Por quê? Porque eu estou abrindo portas ou fechando portas. O pecado abre portas. Então, se eu estou vivendo uma vida santa, eu estou ganhando com isso. Eu não estou abrindo uma porta de imoralidade, de miséria, de derrota para os meus filhos, porque eu sou inteligente, sacrifício vivo e racional. Eu não sou um animal irracional, como está lá no Salmo de Asaf. Eu parecia um animal racional, falava bobagem, falava da vida do ímpio, porque o ímpio dá tudo certo para ele está cada dia mais rico, mais bonito, mais forte, mais saudável, e aqui, todo dia eu só levo pancada. Vai ler lá o Salmo de Asaf, só reclamando,
E ele viu, mas quando eu entrei no seu santuário, eu vi que eu estava sendo um animal irracional. Quanta bobagem que eu estava falando. Então, se eu sou santo, se eu trabalho pela santidade, eu estou ganhando, eu estou fechando portas, estou abrindo portas de bênção, de vitória para os meus filhos. Então, quando eu sou o sacrifício vivo, eu estou ganhando. Quando eu busco a Deus, quando eu vou à igreja, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu me alimento da palavra, eu assisto os cultos, eu assisto os programas, eu paro, eu medito na palavra, olha que maravilha. Eu não deixo a minha Bíblia abandonada lá, torrando no painel do carro, ou esquecida lá no porta-malas. Ou ali dentro de casa, só pegando poeira, ou aberto ali, igual antigamente o pessoal fazia, né? Abria ali no salmo, em algum salmo e deixava lá. Ninguém nunca mais virava aquela página, vivia ali do mesmo jeito, né? Então eu estou ganhando. Então quando você pega a Bíblia, você lê, você cresce. Você muda o seu jeito de falar, seu português melhora, sua cognição melhora. Por quê? Você está traindo vida para você. Não tem livro mais perfeito no português do que a Bíblia. Ela é perfeita. Então, quando eu tomo as decisões certas, eu estou ganhando. Porque nós precisamos muito mais da santidade, pessoal. Nós precisamos muito mais da presença de Deus do que o mundo. A gente muitas vezes tem uma atitude meio arrogante. A gente acha que o mundo que precisa de Deus. Não, nós precisamos muito mais. Porque eles são cegos. Se não tiver quem os ajude a enxergar, que somos nós, qual que é a nossa vantagem de existir? Porque o mundo não vive naqueles autoquestionamentos, qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da minha vida? É de você ser útil para alguém. Ser bênção na vida de alguém. Deixar uma marca nessa terra, não simplesmente nascer, crescer, morrer, foi enterrado e acabou. É isso? É isso só. Então eu preciso muito mais do padrão do reino de Deus do que o mundo. Porque o Senhor usa pessoas. O Senhor não fala na palavra, a quem enviarei? Aí o homem de Deus fala, envia a mim, Senhor. Porque o Senhor usa pessoas. A palavra vem, mas ele precisa de uma pessoa para executar. A palavra chegou até Abraão. E ele ouviu. Ele seguiu. A palavra chegou até Samuel. Samuel não conhecia a voz do Senhor. Aí o Eli falou, se você ouvir essa voz de novo, é Deus te chamando, e fala para ele, fala que o teu servo ouve. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, ele precisa de mim, de você, para impactar pessoas. Mas se ele não me tiver, também está tudo certo para ele. Ele usa o outro. Ele usa o vizinho. E Deus pode quis usar o Terá? Talvez sim. A gente tem a impressão que sim. Mas Terá tirou a mão. Não, tá bom do jeito que tá. Não, vamos ficar aqui, do jeito que tá bom. Aí, beleza, tudo bem. Vamos pro Abraão, vamos pro próximo da fila, né? Mas Abraão quis parar também. Tá bom, ó, Deus não envelhece, tá tudo certo. Vamos procurar outra aí, ó. Vamos procurar mais um aí no caminho. Opa, você, vamos lá. Fulano, será que vai ouvir? Então, quando às vezes a gente dá o nosso melhor, quando a gente acha que alguém está sendo abençoado, eu fui lá, eu ajudei a tal pessoa, eu peguei aquela pessoa, levei para a igreja, eu fui lá, ensinei ela, eu falei de Jesus para ela, eu estou abençoando aquela pessoa? Sim. Mas o maior abençoado sou eu, porque Deus está trabalhando em mim, está trabalhando no meu caráter, está me trabalhando como um servo, está me trabalhando para ser uma pessoa melhor, santa, para ter atitudes de fé. Então nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando. Não é o outro, não é Deus. Para Deus não muda nada. Para mim muda tudo. Lucas 18. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém bom. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Vamos lá, você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, certo? A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, fala comigo, por favor, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe ainda uma coisa. O que faltava, pessoal? Fala, o sacrifício vivo. Olha o que Jesus falou. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Mas para alguns isso é pouco, acha? Não, tá bom, tá, Senhor, mas eu quero um tesouro aqui também. Só lá no céu, né? Vai demorar muito, né? Mal sabe o dia de amanhã, né? Eu tenho a impressão que eu vou viver 50 anos ainda, 60 anos. Eu não sei se eu vou ter um amanhã. Mas para ele ter tesouro no céu era bobagem, não era o que importava. Depois, vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. A tudo isso eu obedeço, Senhor. Olha só. Todo mundo levanta a mão aqui, ó. Você mata? Não. Você rouba? Não. Você adultera? Não. Nossa, mas para o mundo isso é show, é top já, né? Para o mundo isso daí, ó, se você não mata, não rouba, não trai a sua esposa, não trai o seu marido, nossa, você já está ganhando, assim, você está lá na frente. Para o padrão do mundo, é verdade. Mas para Deus? Não, para Deus ainda falta bastante. Jesus falou, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Com Jesus, o nosso padrão é muito mais alto. Então o que ele estava ensinando aqui para ele? Você segue os mandamentos? Opa, desde pequenininho. Mas ainda falta uma coisa. Você ainda tem um coração preso a alguma outra coisa que não sou eu. Então, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não estou na imoralidade. Para o mundo isso é bacana, isso é bastante coisa, para o padrão baixo que é o mundo, mas para mim, para você, não. Aí a gente tem que crescer mais. Ainda Deus quer o coração. Falta o principal. Mas eu não tenho mais aquelas amizades. Mas eu não estou mais naquela vida bagunçada. Mas ainda falta o principal. Falta o coração. Ele era rico. Ele parecia um bom crente. Um bom religioso. Ele cumpriu os mandamentos. Mas ele era vazio. O que mais tem hoje em dia é gente dentro de igreja vazio, que busca o artista, busca o pastor famoso, busca o cantor famoso, só esquece do mais famoso, que é Jesus. Eu até falei para vocês uma vez que eu vi uma entrevista de que muitas vezes o ímpio não quer Jesus por causa dos crentes. Como Paulo disse, os pagãos blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Ou seja, muitas pessoas não querem Deus, não porque é Deus, não por causa de Jesus, por causa do exemplo que ele vê nos crentes, que não são sacrifício vivo. E essa pessoa contou essa história, né, que uma vez ela estava na igreja e naquele dia o Pelé foi naquela igreja. E ao invés das pessoas terem a reverência e tratar, respeitar a pessoa, se ele quer Deus, deixa ele quieto. O próprio pastor falou de altar. Porque aqui o rei está conosco. Não, o rei é Jesus. Mas aí, você já tira todo o foco de Deus, da palavra e aponta para o homem. O rei está aqui. Que rei? Qual é o rei que você ouve na Bíblia? Ô pastor, o que você lê na Bíblia? Quem é o rei? É Jesus. Mas você vai falar que o rei é o homem? Aí aquele assédio, aquela coisa chata, o homem vai embora. Às vezes a pessoa está buscando, quer Deus, mas não tem paz. Não tem paz. Tem lugar que infelizmente as pessoas criam ídolo de tudo. É uma coisa triste. É uma falta de identidade assim assustadora, pessoal.
Por isso que a gente tem que ter a identidade do Senhor, a gente tem que se preparar, a gente tem que trabalhar sempre para que a gente entre em todos os lugares. Paulo, ele falava com os governadores e ele falava com o povinho, com o povo simples, que não sabia ler direito, não tinha estudado muito. Ele sabia falar com todas as pessoas porque ele tinha identidade. Ele tinha identidade, ele não se deslumbrava. Nossa, eu estou aqui com o governador. Ele falava com gente importante. Mas também não falava assim, você é mais um, você não estudou igual eu, você não sabe de nada, fica quieto, não abre sua boca. Não, ele tratava bem o que era mais simples e ele tratava de igual para igual quem tinha autoridade. Aqui falou, certo homem importante, olha, e daí? Jesus, Deus está olhando o coração. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, muitas vezes, muitas pessoas não têm aceitado Jesus, não têm sido salvas por causa de exemplos péssimos. Que às vezes a pessoa queria estar buscando, está sedenta, está angustiada, e ela sabe que o vizinho é crente, mas é a casa do xingamento, do escândalo. A pessoa está buscando alguma coisa, está buscando um lugar, uma igreja, mas o colega de trabalho é um mentiroso, mas diz que vai na igreja. Ele olha para a secretária, mas está lá no Instagram o versículo bíblico. Esse povo aí é meio complicado, né? Ou às vezes vai num lugar e é uma coisa desequilibrada, e o cara não está entendendo nada, ele fica aquela coisa estranha. Então, Deus está buscando o nosso coração. Deus está buscando a intimidade, Ele está buscando relacionamento. Ele quer que nós sejamos esse sacrifício vivo, esse instrumento onde Ele pode nos usar para ser bênção na vida das pessoas. Então, tudo isso que nós falamos começa dentro. Como a bispa falou, do altar, dos dois altares. Do altar interno, onde os frutos vão aparecer no externo. Então, para isso, o meu altar interno precisa estar alinhado. Eu preciso ser sacrifício vivo, eu preciso ter obras, atitudes muito, muito bem alinhadas. Porque, como nós falamos aqui, Jesus não diminuiu a nossa nota de corte. O nosso padrão, ele aumentou muito, na verdade. Tá? Porque eu tenho graça. Graça é o que te dá poder para conseguir vencer o pecado, porque do contrário a gente não consegue. Antigamente que era fácil, eu olhei para a mulher do vizinho e xinguei alguém, e falei uma bobagem, vamos pegar, traz uma novilha aqui, vamos matar, pronto, ufa, consciência limpa. Sai a mesma pessoa, mas a minha consciência está limpa. A lei disse que só precisava disso, está tudo certo. Com Jesus não. Cogitou, pensou, já está errado, o negócio está difícil. Então, por isso que é esse treinamento constante, diário, ininterrupto, da vigilância, da atitude mental correta, das palavras, o que eu quero colher, eu tenho que falar. Eu vou me alinhar, eu vou ajudar, eu vou crescer todos os dias, eu vou fazer da minha vida com Deus um prazer. É um prazer. Mas eu começo a ler a Bíblia, dá sono. Eu começo a orar, dá sono. Mas claro, é uma guerra espiritual. Abre o celular, fica assim, até arde o olho, tão vidrado que fica assim. Mas vai para as coisas espirituais, muitas vezes não tem força, não tem ânimo, não tem vontade, e nunca vai ter mesmo. Nunca vai ter. Quanto menos eu oro, menos eu quero orar. Quanto menos eu estou na igreja, menos eu tenho necessidade de ir à igreja. Quanto menos eu me relaciono com Deus, menos eu tenho vontade de me relacionar. É assim mesmo. Está tudo normal, está tudo como é. Mas eu tenho que insistir. Por isso que a palavra diz sacrifício racional. Eu não sou mais um conduzido como uma ovelha, ou um bode, ou um cabrito que era conduzido. Não, eu me conduzo. Eu tenho consciência do que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Muitas vezes aquilo que eu já ouvi 300 vezes. Hoje é o dia que vem aquela luz. Puxa, olha só.
Agora eu entendi tal coisa. E quando isso acontece, maravilhoso. Mas e quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, mas eu falo, ainda não. Ainda não. Eu vou ficar com o padrão do mundo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Olha só, que maravilha. Para o mundo isso pode ser tranquilo. Você tem uma grande vantagem. Mas para Deus não. Deus quer nos esticar. Deus quer nos colocar numa alta posição. Deus não quer você num lugar comum, sendo mais um. Mais um que não impacta, mais um que não é uma inspiração, que infelizmente tem muitos aí. Se todas as pessoas estivessem numa igreja, estivessem crendo na palavra e dando aquilo que o Senhor tem pedido, meu Deus do céu. Imagina, todo mundo que, segundo a palavra, quando crê em Jesus, ou seja, quem crê em Jesus, quem ama Jesus é o que obedece, não é aquele que chora e que diz que o Senhor é tudo na vida dele, não, é aquele que obedece. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Imagina o poder, a potência que teria o povo de Deus. Que a gente fala muito dos judeus. Imagina, milhões e milhões de pessoas com uma mentalidade abundante, com uma mentalidade de excelência, uma mentalidade corajosa, uma mentalidade de vitorioso, com um povo santo, um povo que dá os passos certos. Meu Deus! Mas infelizmente, pessoal, está à disposição de todos, mas são poucos os que estão dispostos a fazer o que é preciso. Como disse o Senhor, a porta larga, espaçosa, muitos são os que entram por ela, mas a porta estreita e apertada, são poucos os que a encontram. Os detalhes fazem toda a diferença. Não é poucos que entram, poucos que estão procurando. Eu não quero, Senhor. Eu não quero, pronto, e aí? Tá bom. São poucos os que a encontram, mas quem procura acha. Eu não estou procurando. Eu não quero ser sacrifício. Eu não quero abrir mão disso. Eu não quero ceder ao Senhor. Eu quero ceder à minha carne. Eu quero ceder aos meus sentimentos. Eu não quero mudar. Pronto, falei. Tá ok. Então, em nome de Jesus, pessoal, vamos adotar esse padrão alto. Fala com o Senhor. E o começo de tudo é exatamente isso. Eu quero o Senhor, meu Pai. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter prazer no Senhor. Não é um fardo, não é uma dificuldade, não é uma, nossa, eu preciso organizar, preciso ter tempo. Não, Senhor, o Senhor é a minha prioridade. Eu tenho que organizar minha agenda com o cliente. Eu tenho que organizar minha vida com o meu lazer, não com Deus. Com Deus, não se discute. O Billy Graham, ele tinha um hábito, ele lia a Bíblia todos os dias. Ele almoçava, podia ter visita na casa ou não. Ele pedia com licença. Ele saía para ler a Bíblia dele. Deus é a prioridade, pessoal. O Daniel, ele recebeu uma má notícia. Ele não saiu correndo para casa, chorando, se escondendo, não. Ele chegou, foi para o andar de cima, abriu a janela e foi orar. Não mudou nada para ele. Não mudou nada. E olha que homem extraordinário. Olha o Billy Graham, que homem extraordinário. Por quê? Priorizou a coisa certa. Você me dá licença, que eu vou para a minha leitura da palavra. Vou ler lá meus 5 capítulos. Vou ler lá minha meia hora de Bíblia, minha 1 hora de Bíblia. Porque esses homens aí também não era assim, não. 10 minutinhos, 3 capítulos diário e 4 no final de semana. Não era isso, não. Era 1 hora no mínimo. No mínimo. Não tinha essa... matei minha cota. Não, isso é um privilégio. Um privilégio. Um privilégio. Esse é o prazer.
É o prazer de estar na presença de Deus. É o prazer de estar com Deus. É o prazer de falar com Deus. Porque Ele é como seu pai. Ah, mas meu pai foi terrível. Meu pai, ele foi mau, ele foi ignorante. Aí eu remeto para Deus. Ó, Deus está bravo comigo. Deus não me ama. Deus não quer saber de mim. Não, isso é mentira do diabo. Se seu pai foi um tranqueira, coloque a sua expectativa em Deus. Ele não vai falhar com você. Ele não vai te escantear. Ele não vai te chatear. Ele nunca vai fazer isso. Então rompa nisso em nome de Jesus. Porque a maneira que nós nos relacionamos com o nosso Pai é a maneira que nós nos relacionamos com Deus. Porque é aquilo que remete. Deus quer o melhor para nós. Para Ele poder nos abençoar, pessoal. Ele poder colocar grandes coisas nas suas mãos. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser, porque eu estou dizimando e ofertando. Amém, isso é bom para você. É o que a Bíblia está falando. Eu paro de roubar a Deus, eu atraio vitória para a minha vida. Ótimo. Mas se eu não me relaciono com Ele, não tem como Ele me abençoar. Porque hoje é o dia dos Eliaquins. Que palavra é essa? Exatamente, é o que nós precisamos. Sem relacionamento com Deus, Deus não pode me abençoar, senão Ele me mata, Ele me destrói, me deixa mais ímpio, Ele me deixa mais carnal, Ele fortalece o meu comportamento errado. É igual se você tem um filho, ele faz uma bobagem, ele conta uma mentira, ele bate na irmã, e você vai lá e dá um presente para ele. Você está fortalecendo o padrão para ele fazer de novo. Então Deus não pode me abençoar se eu não mostro o caráter que Ele espera. Eu posso confiar em você? Eu posso dar esse carro para você? Eu posso dar essa chave aqui na sua mão, que você não vai sair dando racha e batendo no carro e atropelando as pessoas, descontrolado. Não, porque meu pai me tira depois. Não, porque meu pai, ele tem um advogado bom aí, ó. O filho do Billy Graham, o Billy Graham deixou ele preso. Ele era rebelde, ele era difícil. Ele chegou para ele e falou: meu filho, presta atenção. Essa vida sua é dividida. Vai na igreja, mas também tem uma vida ímpia. Não funciona. Ou você assume Deus de verdade, ou você deixa Deus de verdade. Faz uma escolha, faz como Elias. Até quando vocês ficarão divididos entre duas opiniões? Até onde você vai ficar cocheando, oscilando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vai para Baal. Mas se Deus é Deus, vem para Deus. E o povo em silêncio. Infelizmente, quantas pessoas, quando vem algo para que ela saia, para que ela reaja, ela fica lá, morna, acomodada. Vamos vivendo 3 anos e meio de escassez, de seca, de aflição, de morte. Porque você não tem água, só tem morte, olha. E o pouco de água que tem, começa a ficar contaminada, começa a apodrecer, e dá doença, e vai morrendo. Não, mas vamos ficar aí sem falar nada. Vamos continuar sobrevivendo, vamos continuar nessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça uma autoanálise e tome as suas decisões. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração. Abra o seu coração. E os meus medos. Abra o seu coração, volte-se para Ele. Não importa o quanto você já melhorou, o Senhor fala para você: ainda falta algo. Ainda falta um coração entregue, um coração que quer mudar, um coração que quer viver a santidade, porque o interior foi mudado, foi transformado, porque eu quero te agradar, Senhor. Então está mudando internamente, está mudando o meu caráter, está mudando as minhas palavras, está mudando a minha postura, as minhas atitudes. Eu tenho prazer em servir, eu tenho prazer em estar na minha casa, com a minha família, eu tenho prazer em estar na igreja, eu tenho prazer em estar com Deus, eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Não é mais aquele peso, aquela obrigação, não, é um privilégio. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, disse Davi.
Alegre-se, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar, vou me regozijar no Senhor. Esse tem que ser o nosso lugar, pessoal. Amém, Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fala profundamente em cada coração, meu Pai. Abra as nossas mentes, Senhor. Nos ajuda, Deus querido. Nos ajuda, Senhor, a nos envolver com as coisas certas, nos envolver com o Senhor. Nosso desejo, nosso prazer, diga isso a Ele. O meu prazer é te adorar, meu Pai. O prazer é estar na sua casa. O meu prazer é estar na sua presença. Eu quero fazer a sua vontade, meu Pai. Eu quero ser esse sacrifício vivo. Eu quero andar com o Senhor, meu Pai. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. O meu prazer é estar na sua presença. O meu prazer é estar com o Senhor, meu Pai. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Senhor, eu quero o Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu preciso do Senhor. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você o ama. Quebre as barreiras com Deus. Quebre as barreiras com Deus. Tem gente que ainda tem barreira com Deus. Tem gente que ainda não confia plenamente no Senhor. Nós temos que ser como aquele bebezinho que quando ele está no alto de um lugar, o pai chama ele, ele pula, ele não tem noção do perigo, porque ele tem segurança, o pai dele vai segurar, meu pai vai me segurar. É isso que nós temos que crer. Tem gente que não confia em Deus, tem gente que não se joga em Deus, tem gente que não se lança de verdade. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Não, eu vou ser igual Jacó, eu vou dar meu jeito, eu vou correr, vou enganar meu pai, vou enganar meu irmão, vou dar um jeito aqui, eu vou botar uns pelos aqui, vou ficar com cheiro, eu vou dar meu jeitinho. Chega de dar jeitinho, chega de fazer do seu jeito, faz do jeito certo, do Senhor. Faça do jeito certo, o jeito de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Viver, meu Pai, desfrutar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Que nós possamos abrir portas, meu Pai. Abrir portas de vitória. Abrir portas para os nossos descendentes serem ainda mais abençoados, meu Pai. Eu te peço, desperta em cada um de nós, meu Pai, esse desejo, essa fome, pela sua presença, meu Pai, pela sua casa, por estar na sua presença, meu Pai, para que a gente não fale mais bobagens, para que a gente não se engane com mentiras. Como o jovem rico, Senhor, ele achava que ele era perfeito, mas ele era vazio. Era vazio, tanto que ele foi até o Senhor. Eu obedeço os mandamentos, a minha vida está correta, eu respeito os meus pais, eu amo a Deus, supostamente. E o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Poxa, mas você é tantos anos crente, você vai tantos anos na igreja, você é uma pessoa importante, você não tem certeza da salvação? Pois é. Pois é. Ah, Senhor, mas eu sou da igreja. Não, eu expulsei demônios, até preguei. Não, fazia cultos aí, todo dia tinha culto. Afasta-se de mim, que eu nunca te conheci. Não, Senhor, eu quero, antes de ser conhecido pelas pessoas, meu Pai, eu quero ser conhecido pelo Senhor. Esse tem que ser o nosso sonho, nossa maior meta de vida. Eu quero ser conhecido pelo Senhor, meu Pai. Ninguém conhecia Davi. Eles falavam, tem um filho lá de Jessé, que ele é excelente, ele sabe lutar, mas não sabia o nome de Davi. Não sabia, mas ele era conhecido por Deus. Samuel chegou lá, viu o Eliabe, aquele rapaz bonito, o primogênito, forte, atlético, do exército. Nossa, certamente é esse é o cara. Não. Foi o único que o Senhor falou, eu já o rejeitei. Os outros ele falou, não é esse. Mas do primeiro ele disse, eu o rejeitei. Porque ele olhou para o coração. Eliabe provavelmente era cheio de si. Eliabe era um arrogante.
Eliabe não era o perfil que o Senhor queria. Mas ele se lembrou do Davi. Ele se lembrou do Davi. Porque a meta de Davi, a meta da vida dele, era que Deus conhecesse ele. Porque ele não mudou de trás das ovelhas ao soberano no palácio. A meta da vida dele é conhecer o Senhor. Como Paulo, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero participar dos seus sofrimentos, como disse Pedro. Se a gente sofre, não é porque eu sou um assassino, um ladrão, um imoral, mas porque eu estou matando a minha carne, porque eu estou pregando a palavra, porque eu estou aqui ajudando pessoas, e a gente sofre perseguição, ataques espirituais, ataques físicos até, no caso de Pedro. Mas nós cremos, nós queremos o Senhor, meu Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajude a ter a visão certa, a sair daqui com uma mente renovada, a sair daqui com a mente no lugar certo, alinhada ao Senhor, meu Pai. Eu te peço, possamos amar o Senhor de uma maneira que nós não amamos ainda, conhecer o Senhor, meu Pai, de uma forma que nós não conhecemos ainda, e acima de tudo o Senhor nos conhecer. Que o nosso nome alegre-se, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero que o meu nome lasse, essa é a minha maior vitória. O tesouro no céu é ter o meu nome no livro da vida. Então, esse tem que ser o nosso objetivo maior, meu Pai, porque quando nós buscamos o Senhor prepara um tesouro no céu e na terra. Quando o nosso foco está no Senhor, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. O seu Pai sabe do que você precisa. Você não precisa lembrar Ele o tempo todo, eu preciso pagar essa dívida, eu preciso correr atrás dessa situação. Não, eu preciso do Senhor, meu Pai. Seu Pai sabe que você precisa disso, daquilo, Ele vai te suprir, Ele vai te abençoar. Mantenha o coração alinhado, mantenha a sua mente aberta, fique com os seus ouvidos atentos. E Ele vai suprir as demais coisas, essa é a confiança. Não é, um tem problema, outro não tem problema, não. Todo mundo tem problema todos os dias. Todos os dias eu, você, nós, os internos, os externos, todo mundo tem suas lutas diárias. São dificuldades, são ameaças, são situações para nos entristecer. Mas nós temos que manter o alvo, o foco. E o Senhor vai suprindo. O Senhor vai dando os livramentos. E o Senhor vai permitindo que o negócio vá até o limite. Mas aí eu tenho que confiar. Esse é o exercício de confiança. Ó, eu salto e meu Pai vai me pegar. Ou seja, eu me jogo. Eu não fico lá pensando, eu vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, não, eu vou. Se é o Senhor, meu Pai me diz, se é o Senhor, Jesus, mestre, manda que eu vá até o Senhor, então venha, bora. O Senhor não impede ninguém, quem fala para parar, quem fala para não fazer, quem fala para desanimar, quem fala para desistir, o diabo, ora. Deus nunca vai falar para você, ó, não sonha não, hein. Ó, não vai, não faz isso não, ó, não acredita nesse sonho não. Quem vai fazer isso? O diabo. Deus sempre quer que você cresça, que você rompa, que você avance, que você sonhe alto, que você ajude pessoas, que você seja o número 1 em tudo. É isso, né? O diabo vai falar, não, para você não. Você é bobo, você não estudou, você é burrinho, você é sem graça, você não tem capacidade. Esse é o diabo. Então assim, se um pensamento não me dá esperança, ele é do diabo. Então se joga no Senhor. Se joga no Senhor. Eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes. Que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar a alinhar dia após dia o caráter, o espírito, o padrão do Senhor, o padrão alto do Senhor, altíssimo do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor. Responde o nosso povo. Responde o nosso povo, Senhor. Abençoa, meu Pai querido, cada pedido, cada oração, cada projeto, meu Pai, que o nosso povo tem apresentado aqui diante do Senhor. Nós declaramos, meu Pai, portas abertas, nós declaramos restaurações,
Acima de tudo, meu Pai, restaurações de fé, restaurações de intimidade com o Senhor, restaurações, meu Pai, para nós realmente termos uma vida sólida, uma vida fundamentada na coisa certa. Eu te peço, fala profundamente em cada coração e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.